Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal YouTube Aprenda Nó de Crochê. E eu sou a Tânia. Olha aqui que eu trouxe para vocês passo a passo dessa blusa maravilhosa ou um cropped. Essa blusa está sendo o maior sucesso no Pinterest. É uma peça moderna com pontos abertos que garante um caimento leve e elegante. E esse modelo é ideal para quem é iniciante e quer ter uma renda extra com a tendência 2026. E eu vou ensinar também nesse tutorial a troca de cor e como transformar ela num cropped. Então, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para vocês receber novos vídeos e não esqueça de deixar seus comentários e sugestões logo após a descrição. Vamos adorar também vocês mencionar peças de vocês no nosso Instagram, que é @aprenda.nó_de_crochê. E bora para a lista de materiais. Para esse suéter eu estou usando o fio amigurumi. Você pode estar usando qualquer fio e qualquer cor. Isso é apenas uma sugestão. Então vamos lá. Esse aqui é aquário, número 2927. Azul candy, número 2012. Esse é o preto, número 8990. Esse aqui é Off-White, número 8176. Azul profundo, número 2856. Cinza glacial, número 8013. Tô deixando também a lista de materiais logo após a descrição do vídeo, certo? E vamos precisar, para confeccionar esse suéter, nós vamos utilizar agulha 4,5, ó. A gente vai usar a agulha 4,5 porque eu quero uma blusa assim mais leve, mais solto, né? Não tão assim estruturado. Então, eu quero uma blusa mais leve. E vamos também precisar de agulha de tapeceiro, marcadores, tesoura e a fita métrica. Então, bora para a aula agora. Para iniciar esse suéter, eu vou usar o fio Off-White. Aí fica a critério de cada um a cor que quiser, tá? E antes de a gente iniciar a confecção, eu vou passar as medidas para vocês. Eu vou deixar essa tabela para vocês, aí vocês dão um print na tabela, certo? Então, no tamanho B, nós vamos precisar de 48 centímetros de correntinha. No tamanho M, vamos precisar de 52 centímetros. No tamanho G, 58 centímetros. E no GG, 62 centímetros. Como tá aí na nossa tabela. Então, vamos iniciar então a fazer as correntinhas. Eu sempre inicio dessa forma, ó. Eu venho aqui, enrolo em volta dos meus dedos, introduzo a minha agulha aqui no meio, eu contorno, olha. Faço esse contorno e puxo o fio. Então, aqui nesse nó corrediço, eu tô iniciando com uma corrente, já é uma corrente. Então, vou fazer no tamanho médio, no tamanho médio, vou fazer 52 centímetros de correntes. Não repuxem muito, deixa assim meio soltinho, tá? Pra gente poder trabalhar com ele depois. Vou fazer, então, 52 centímetros de correntes e retorno com vocês. Fiz as minhas correntinhas, olha, e coloquei o marcador aqui na minha primeira correntinha pra gente não se perder. Então, olha, fiz as correntes aqui, no meu deram 76 correntinhas. O que eu vou fazer? Ah, deixa eu pegar aqui pra medir com vocês. Então, venho aqui com a minha fita métrica. Ó, fiquei com 52 centímetros de correntinha, certo? Ó. Então, agora o que nós vamos fazer? Eu vou acrescentar mais 2 correntes para dar a altura do meu meio ponto alto, que eu vou fazer essa primeira carreira em meio pontos altos. Eu vou laçar, eu venho nesse terceiro ponto aqui, ó, tem 1, 2. Eu vou virar minha corrente do contrário, ó, do avesso. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho, olha, 1,
2 e 3 alcinhas aqui. Vou pegar na terceira alcinha, já lacei meu fio, vou fazer meio ponto em cada ponto de base aqui, ó, nessa alcinha aqui, ó, meio ponto alto. Fiquei com 3 alças, eu laço tudo de uma vez. Novamente, vou laçar, eu vou para o próxima alcinha, que é esse aqui, ó, essa alcinha que tá aqui, ó. Lacei, fiquei com 3 alças, pego tudo de uma vez, novamente. Vou laçar, vou introduzir a minha agulha aqui e laço, pegando as 3 alças. Se eu tive 76 correntinhas, eu vou ter 76 meio pontos altos, porque esse aqui, olha, já é referente a um ponto alto, essas 2 correntinhas que nós iniciamos. Então, vou fazer até o final dessa carreira meio pontos altos. Aí eu retorno com vocês. Retornando aqui com vocês, então, terminei de fazer meio pontos altos, que foram 76 meio pontos altos. Minto, vou terminar o último ponto aqui com vocês. Então, vem aqui, vou laçar e vou tirar meu marcador. E vou pegar aquela alcinha, que é esse aqui, ó. Deixa eu puxar mais. É esse aqui, ó, tá vendo? Vou introduzir aqui. E eu agora vou fazer a troca de cor. Então, fiz 3 alças. Como eu vou fazer a troca de cor, e já cortei o meu fio off-white. Agora eu vou usar o cinza glacial, que é esse aqui, olha, já vem aqui, já laço, já pego as 3 alças para mim finalizar o meu meio ponto alto. E eu venho aqui, esse aqui foi o que nós iniciamos para fazer as correntinhas, e esse é que eu acabei de cortar, quer dizer, já estava cortado, né? Eu tinha cortado. Então, vou fazer 2 nozinhos. Aí, vocês não repuxem muito, para não ficar muito apertado aqui, ficar meio enrugado, ó. Apenas isso. Depois, a gente arremata esse fio. Então, nós estamos iniciando esse suéter de baixo para cima. Então, eu tô começando da cintura pro ombro, certo? Nós vamos ter que fazer 2 peças dessas. Então, já troquei minha cor, eu vou para a segunda carreira. Vou iniciar, então, com 3 correntes, ó, 1, 2, 3. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. E eu venho aqui com o meu marcador, ó. Eu coloco nessa terceira corrente. Vou virar meu trabalho para esquerda. E eu venho aqui no segundo ponto. Esse foi meu primeiro ponto, onde eu fiz as 3 correntes. Eu venho para o próximo ponto. Vou fazer um ponto alto. Então, eu iniciei com 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e fiz outro ponto alto no segundo ponto. Vou laçar, vou fazer uma corrente e laço. Eu vou pular esse meu primeiro ponto, vou para o segundo, para fazer ponto alto. Uma corrente de separação, laço, pulo esse ponto, vou para o próximo ponto. E eu vou fazer essa sequência até terminar a carreira. Fiz uma corrente, laço, pulo esse e vou para o próximo. Vou dar essa sequência até faltando 2 pontos aqui para gente finalizar aqui. Ó, tem o primeiro e o segundo aqui. Então, antes de terminar essa carreira, eu retorno com vocês. Então, nós estamos fazendo a segunda carreira em pontos altos, separado por uma corrente, na cor glacial. Aí fica a critério de vocês usar a cor que vocês querem. Então, até já. Voltando, olha como que ficou os quadradinhos, olha que gracinha que ficou. E voltando aqui, fiz então um ponto alto e uma corrente, e vou terminar com 2 pontos altos. Eu vou pular esse ponto, vou fazer 2 pontos altos. 1
e 2. Como nós iniciamos com 2 pontos altos, vamos finalizar com 2 pontos altos. Opa, a gente precisa fazer a troca de cor. Eu venho aqui, ó, e fiz um ponto alto, eu vou fazer o próximo ponto alto sem finalizar, porque eu vou já fazer a troca de cor. Então, venho aqui, vou tirar até o meu marcador, né? Deixa eu cortar aqui o fio. E agora vou iniciar com o azul quente, né? Que eu escolhi as minhas carreiras aqui. Então, venho aqui, eu vou finalizar meu ponto alto e já faço a troca de cor. Pronto, vamos iniciar com o azul. Eu venho com esse fio aqui, deixa eu passar pra cá. E nós vamos fazer aqueles 2 nozinhos. E vamos iniciar a terceira carreira. Ficando desse jeito aqui, ó. Então, para iniciar a terceira carreira, nós vamos iniciar com 3 correntes, 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto. Vou virar meu trabalho para a esquerda. Vou fazer, então, cada espaço 2 pontos altos. Então, já fiz um aqui, vou laçar meu fio, vou fazer outro ponto alto nesse espaço aqui. Ficamos, então, com 2 pontos altos no espaço. Eu vou para o próximo espaço, vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2. No próximo espaço, 2 pontos altos. Essa terceira carreira vai ser essa sequência aqui. 2 pontos altos em cada espaço. Vou para o próximo espaço, mais 2 pontos altos. Então, vou fazer essa sequência até o final da carreira. Já sempre esqueço de colocar o marcador, né? Então, o marcador das 3 correntinhas aqui, que é meu primeiro ponto alto aqui, tá? Vou fazer até o final, eu retorno com vocês. Retornando com vocês, olha como que tá ficando o nosso azul clarinho aqui, né? O azul quente. E cheguei aqui nesse último espaço aqui. Então, nesse penúltimo espaço, eu já fiz 2 pontos altos. Eu venho aqui nesse último espaço, vou fazer um ponto alto. E o outro ponto alto, onde eu coloquei o marcador, onde nós fizemos as 3 correntinhas, tá? Então, tô fazendo na terceira corrente um ponto alto. Então, finalizamos. E o que eu vou fazer agora? Também vou fazer a troca de cor. Antes, eu nem finalizei esse ponto alto aqui, esse último ponto alto. Vou cortar o fio. Eu venho na cor preta. Vou iniciar com a cor preta a 4ª carreira. Deixa eu achar o meu início aqui, que eu não tô conseguindo achar a ponta. Pronto. Tô com a cor preta. Vou iniciar, então, vou terminar, então, meu ponto alto. Vem aqui, olha, faço. Então, terminei esse meu ponto alto. Vou fazer 2 nozinhos. Finalizei, então, meu ponto alto, vou fazer 2 correntes, 1 e 2. Vou virar meu trabalho. Vou pôr também meu marcador aqui. Na primeira correntinha. E vou fazer... Eu vou pular, então. Vou pular esse... Ó, esse é onde fiz as 2 correntes nesse ponto aqui. Vou pular esse e vou para o próximo. Vou fazer ponto baixo. Faço uma corrente, pulo o ponto, vou para o próximo, um ponto baixo. Faço uma corrente, pulo um ponto, vou para o próximo. Essa corrente é corrente de separação, tá? Fiz a corrente, pulo um ponto, vou para o próximo. Essa 4ª carreira vai ser essa sequência. Um ponto baixo e uma corrente. Um ponto baixo e uma corrente. Lembrando que precisamos pular
esse ponto, nós vamos para o próximo para fazer ponto baixo, tá? Vou fazer essa sequência, já retorno com você. Nós estamos na quarta carreira. Então, eu terminei essa quarta carreira na cor preta, né? Que fizemos ponto baixo, separado por uma corrente, a gente pula um ponto, faz um ponto baixo, separado por uma corrente. Então, cheguei aqui no finalzinho com vocês, eu fiz um ponto baixo e uma corrente. Vou pular esse ponto, vou fazer um ponto baixo, mas vou fazer um ponto baixo incompleto porque vou fazer a troca de cor. Agora eu vou vir com a cor aquário. Vou vir aqui, ó. Eu ajusto, eu vou cortar o fio preto. Vou dar aqueles 2 nozinhos e vamos iniciar a quinta carreira. 1 e 2. Vamos então fazer 3 correntes nesse início. Ah, deixa eu tirar o marcador aqui. Então, vamos iniciar essa quinta carreira com 3 correntes. Eu venho, ó, 1, 2, 3. E eu volto aqui com o meu marcador na terceira corrente. Então, o marcador ajuda bastante a gente ver onde que tá o ponto certo para a gente introduzir a agulha. Então, nesse quinta carreira, então, vou virar meu trabalho. E vou iniciar aqui, então, já é que essas 3 correntes já equivalem a um ponto alto. Então, vou laçar, e eu não tenho esse espaço aqui, onde nós fizemos com a correntinha, uma corrente, vou fazer um ponto alto. Então, na verdade, então eu tenho 2 pontos altos, certo? Então, cada espaço onde que nós fizemos uma corrente, nós vamos fazer 2 pontos altos. Então, aqui nós já fizemos 2, né? Porque esse aqui é como se tivesse nesse espaço aqui. E eu vou fazer 2 pontos altos nesse espaço aqui, onde nós fizemos uma corrente na carreira anterior. Então, 2 pontos altos nesse espaço. Vou para o próximo espaço, que é esse aqui, mais 2 pontos altos. A sequência dessa carreira, da quinta carreira, seria 2 pontos altos em cada espaço. Apenas isso aqui. Então, vou até o final da quinta carreira, retorno com vocês. Opa, ver esse fio preto aqui por engano. Vou dar a continuidade, então, até o final da carreira. Olha como que tá ficando. Chegando aqui no finalzinho da quinta carreira, olha porque tá ficando bonita essas trocas de cores, né? Aí fica a critério de vocês, como eu já disse. Cheguei aqui nesse último espaço, opa, desmanchei aqui. E nós vamos fazer a troca de cor também. Então, vim aqui. E esse é meu último espaço, olha, tá vendo? Vou fazer um ponto baixo aqui nesse espaço. E o próximo ponto alto, eu vou fazer onde eu coloquei o meu marcador. E vou fazer também a troca de cor. Então, vou fazer o ponto alto incompleto, tá? Vou tirar meu marcador e cortar o fio. A gente faz dessa maneira aqui, olha, sempre pegando nesse, onde a gente tá colocando o marcador, para não deixar ele torto aqui, né? Para ele ficar sempre retinho aqui no final da carreira. E agora eu vou vir com a cor azul profundo, que é esse aqui. Vou finalizar, então, o meu ponto alto, laçando esse azul profundo. Eu ajusto aqui e vamos dar um nozinho. Um nozinho não, 2 nozinhos. 1 e 2. E nessa sexta carreira, nós vamos fazer ponto alto triplo, tá? Então, ponto alto triplo, eu preciso de 5 correntes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E eu venho com o marcador aqui também, ó. Fiz.
e uma corrente de separação. Então, fiz no total de 6 correntes. Eu vou virar meu trabalho, eu vou iniciar então ponto alto triplo. Eu tenho esse ponto, eu vou pular esse ponto, olha, esse ponto aqui foi onde eu fiz as 6 correntes. Vou pular esse daqui, eu vou para o próximo, que é esse aqui. Então, para mim fazer ponto alto triplo, eu vou laçar 3 vezes, ó. 1, 2 e 3. 3 laçadas. Eu pulo esse, eu vou para o próximo, como eu falei para vocês. Eu laço, pego 2 alças, laço novamente, pego mais 2 alças, laço, pego mais 2 alças e laço novamente, pego as 2 últimas. Olha como que ficou. Então, fizemos ponto alto triplo. Deixa eu fazer novamente com vocês. Vou fazer uma corrente de separação, vou laçar 3 vezes, ó. 1, 2 e 3. Eu venho com esse dedo aqui, eu seguro o fio. Eu vou, pulo esse ponto, vou para o próximo. Laço o fio, laço novamente, pego as 2 primeiras, laço, pego as outras 2 primeiras, laço, pego as outras 2 e laço, pego as outras 2. Então, na verdade, eu laço 4 vezes, tá? E uma corrente de separação. Laço 1, 2 e 3. Fiz 3 laçadas. Pulo esse, vou para o próximo. Lacei, então ficou dessa maneira aqui, ó. Temos 1, 2, 3, 4 alças. Laço a primeira vez, laço a segunda vez, laço a terceira e laço a quarta vez. Olha, tá ficando desse jeito. Então, ele fica bem com os furinhos assim, bem grandão aqui, né, ó. Então, vou laçar, vou fazendo uma corrente, laço 3 vezes. 1, 2 e 3. Vou pular esse ponto, vou para o próximo. Lacei 1, 2, 3 e 4. E uma corrente. Então, vou fazer essa sequência até o final dessa carreira. Retorno com vocês. Então, estamos na 6ª carreira. Já retorno. Então, retornando aqui com vocês, olha que graça que ficou a 6ª carreira, com ponto alto triplo. E cheguei aqui no final, com vocês, eu vou laçar 3 vezes, 2, 3, e eu venho aqui no marcador, olha, eu pulo esse, eu vou para o próximo. Então, eu vou aqui, direto nesse marcador aqui, como eu falei para vocês, a gente sempre vem nesse último ponto para a gente deixar a lateral reto. Então, vou laçar 1, 2, 3, e a quarta eu vou deixar sem fazer, porque já vou fazer a 7ª carreira trocando de cor. Eu vou voltar novamente, eu vou iniciar a sequência que nós fizemos aqui, ó, que nem a primeira carreira aqui. Então, eu vou iniciar com off-white. Então, vem com off-white. Eu vou laçar aqui, então, vou finalizar essa carreira, que é a 6ª carreira. Vou ajustar aqui. Vamos fazer os 2 nozinhos. E 2. Pronto. E a 7ª carreira, como eu falei para vocês, é a repetição dessa primeira carreira. Então, daqui para frente, nós vamos repetir tudo que nós iniciamos na primeira carreira aqui. Nessa primeira carreira, seguindo até a 6ª carreira. Então, nós vamos fazer. Então, como eu falei, vou iniciar aqui com off-white, com 2 correntes, que é a altura de meio ponto. Vou virar meu trabalho. Vou fazer meio ponto em cada ponto de base aqui. Então, fiz a altura de meio ponto, vou laçar, eu vou fazer meio ponto nesse espaço aqui. Laço novamente, vou fazer meio ponto nesse ponto alto triplo.
laço, meio ponto alto no espaço, laço novamente, meio ponto alto nesse ponto alto triplo. Então, essa vai ser a sequência, então. E vocês também vão seguir a troca de cor, tá? Então, é isso. Então, vocês vão fazer a altura que vocês desejam. Então, eu vou medir do umbigo até a altura do ombro, que vai ser mais ou menos, deixa eu ver quanto que vai dar. Do umbigo até a altura do ombro, vai ser mais ou menos em torno de... Eu vou fazer em torno de 45 centímetros de altura, tá? Aí, vocês fazem a altura que vocês quiserem. Tá certo? Então, eu vou fazer a sequência de pontos aqui de cada carreira e também vou seguir também a troca de cor. E volto com vocês assim que atingir a altura que eu desejo. Então, até já! Voltando aqui novamente com vocês, olha só como é que ficou essa minha parte, a primeira parte aqui. Iniciei aqui na cor off-white, aí eu fui fazendo as repetições dessas 6 primeiras carreiras. Olha como que ficou uma graça. E finalizei, então, nessa cor aqui, azul profundo. Ficando dessa maneira. Então, aqui, pra gente arrematar esses fios, né? Porque eu já dei uma arrematada, e eu vou mostrar pra vocês. Então, eu já dei os 2 nozinhos aqui, né? Como sempre, eu apertei bem e eu venho com a tesoura e a gente recorta essas sobras de fio. Ficando desse jeito aqui. E como a gente vai ter que fazer a união das peças, então esses cortes que eu tô fazendo aqui, ele não vai aparecer, ele vai ficar pro lado de dentro, certo? Então, cheguei na altura que eu desejo. Se você quiser fazer um top, você pode fazer numa altura em torno de 36 centímetros. Tô virando a minha peça e eu venho com a fita aqui, vou medir com vocês aqui, ó. E eu vou fazer mais uma carreira na cor off-white pra gente finalizar essa peça, que vai ser a última carreira aqui. Então, vou fazer com vocês, ó. Deu mais ou menos uns 51 centímetros aqui. E mais o que eu vou fazer, mais uma carreira em off-white, vai chegar mais ou menos na altura de 52 centímetros, certo? Agora, como eu já te falei, se você quiser fazer um top, vocês fazem na altura de, tipo, mais ou menos de 36 centímetros. Seria daqui pra cima, seria esse daqui, ó. Até essa parte aqui, onde que tá esse off-white aqui. Daqui a aqui, dão 38 centímetros, tá? Aí deixaria de fazer essa parte aqui. Então, vamos dar continuidade agora. Então, essa minha última carreira, eu vou fazer um off-white para a gente fazer a união da outra peça. Nós precisamos de 2 peças dessa. Estou sempre falando para vocês que a gente tem que contar de vez em quando os números de pontos, né? Para ficar igual. E a outra peça que vocês forem fazer, que vai ser igualzinha a essa, vocês também contam números de ponto para bater com esse, porque nós vamos fazer a união das 2 peças e depois nós vamos fazer as mangas, certo? Então, vamos lá. Eu vou abaixar um pouco a minha câmera. Então, vou fazer a troca de cor. Eu fiz aqui meu último ponto em ponto alto triplo, né, incompleto, pra gente fazer a troca de cores. A troca de cor. Vem aqui com off-white, laço aqui, eu vou dar aqueles 2 nozinhos de sempre. Um, 2. Dou uma apertada, eu ajusto esse fio aqui. Então, vou fazer 2 correntes, viro o meu trabalho, opa, saiu a minha agulha, viro o meu trabalho para a esquerda, e vou fazer meio pontos altos nessa última carreira. Vou fazendo meio ponto no espaço, e depois outro meio ponto alto em cima desse ponto alto triplo, mais o meio ponto aqui no espaço. Então, vou fazer essa sequência até o final da carreira. Já retorno com vocês, fazendo apenas
meio ponto alto em cada ponto de base aqui. Finalizei essa carreira em meio pontos altos, ó como que ficou. E antes de eu cortar o fio, eu vou deixar uma sobra de fio mais ou menos de uns 30 centímetros. Por que que eu vou deixar? Para mim fazer a união da outra peça aqui, que vai ser o ombro, tá? Então, de um lado vai ser uma parte do ombro, aqui também vai ser outra parte do ombro, e nós vamos deixar a gola aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Vou fazer uma outra peça igualzinha a essa, o mesmo número de ponto e mesmo número de carreira, e na mesma sequências de troca de cor, certo? Então, eu vou fazer a segunda parte e já retorno com vocês. Finalizei então essa segunda peça, olha também que ficou do mesmo jeito que o outro. Vou pegar a primeira que eu fiz, que é essa daqui, ó, onde eu deixei o fio de sobra aqui pra gente fazer o ombro, né? Então, os dois do mesmo tamanho, as duas peças estão no mesmo tamanho, ficando assim, ó como que tá? Então, ficaram certinho o mesmo tamanho. E o que eu vou fazer aqui? Como terminei essa última carreira aqui, eu também vou deixar o fio de sobra para a gente fazer a união através do ombro. Pronto. Aí eu puxo o fio. Deixa eu tirar meu marcador. Aí eu vou puxar o fio. Agora, nós vamos fazer a união através do ombro. Esse cropped não tem frente e verso, tá? Porque, na verdade, nós trabalhamos com as carreiras de vai e vem, então não tem o frente e verso. O importante é que estejam na mesma medida e as cores na mesma sequência. Então, bora lá. Então, essa peça aqui, eu finalizei aqui, o fio tá desse lado. E essa segunda peça, o fio tá do lado de cá, certo? Do lado esquerdo, e esse fio tá do lado direito. Então, vou pôr aqui um em cima do outro e vou unir. Para mim unir, eu preciso tirar as medidas de quanto que eu tenho de total aqui. De largura aqui, eu tenho 50 centímetros. Então, vou deixar 10 centímetros para o ombro do lado esquerdo e 10 centímetros do lado direito. Então, vou medir mais ou menos aqui pra gente fazer a união. Então, vai ser aqui mais ou menos. E vamos ficar... Aí, eu vou ter que contar os números de pontos aqui também, peraí. Então, do lado direito, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 pontos aqui. Então, eu vou ter que contar... Aí, eu até grudei aqui sem querer. Então, eu vou ter que contar 18 pontos aqui nessa peça de trás. E se eu tenho 18 do lado direito, eu vou ter que ter 18 do lado esquerdo. Vou contar aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Então, 18 tá aqui. Aí, depois eu conto do lado da peça daqui de trás. E na gola, nós vamos ficar com mais ou menos 27, 28 centímetros, tá? Então, eu vou contar os números aqui para mim colocar um marcador. Tanto do lado desse lado esquerdo, como do lado direito. Então, contei 18 pontos do lado direito e 18 pontos do lado esquerdo, ficando desse jeito. Então, nós vamos fazer em pontos baixíssimos aqui em cima desse ombro, do lado direito e do lado esquerdo. Então, por isso que eu pedi para vocês deixarem aquele fio de sobra. E esse fio que sobrou aqui é o fio de arremate, que depois eu vou arrematar, certo? Então, eu vou vir aqui com a agulha, vou abaixar um pouco a minha câmera. Então, eu vou introduzir. Aqui tá meu primeiro ponto, eu vou introduzir minha agulha no primeiro ponto, pegando a alça de trás. E do outro lado também vou pegar a alça de trás. Eu vou pôr o fio, ó, tá vendo? Eu vou introduzir a minha agulha, pondo o fio aqui para trás, olha, tá vendo o fio aqui? Eu vou introduzir minha agulha aqui,
Também pegando no fio de trás, eu vou laçar e eu pego as duas alcinhas aqui. Agora eu vou para o próximo ponto. Aqui é o meu segundo ponto, introduzo aqui no meio, eu venho aqui no outro, também no meio, ó, tá vendo? E laço, pegando as duas alças juntas, ó, tá vendo? Pego 1 e 2, e faço um ponto baixíssimo aqui. Novamente, vou introduzir aqui no meio, pegando a alça de trás. Eu venho pro lado de cá, pego a alcinha também de trás, laço o fio, eu pego todas as alças, fazendo um ponto baixíssimo. Dá para vocês reparar que já fizemos 2 pontos baixíssimos aqui, ó. E eu vou novamente, eu vou introduzir aqui no próximo ponto, no meio e no meio desse outro ponto. Laço o fio, pego as duas primeiras alças e faço o meu ponto baixíssimo. Novamente, pego do lado de cá e outro do lado de cá. Puxo o fio, laço o fio, pego todas as alças, fazendo outro ponto baixíssimo. Ó, tá vendo o ponto baixíssimo aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu pegar uma outra agulha para mostrar para vocês. Ó, o ponto baixíssimo tá aqui, ó. Viu? Então, vou fazer até nesse marcador aqui, aí eu retorno com vocês. Cheguei aqui, então, no último ponto, onde tá o marcador aqui, para fazer com vocês, finalizar essa união através do ombro aqui. Então, vou vir aqui, tá vendo que coincidiu? Então, tem que coincidir com vocês, a de vocês também. 18, meu deu 18 pontos de cada lado. Então, vou puxar aqui, vou finalizar, vou fazer uma corrente para finalizar. Pronto, sobrou tudo isso, mas não tem problema. E depois a gente arremata esse fio aqui. Olha como que ficou o acabamento aqui, olha que graça. E eu vou virar aqui, vou fazer desse lado aqui. Vou iniciar como eu fiz do lado de cá, tá? Então, virei e eu vou iniciar, então, do mesmo jeito que iniciei do outro lado. Eu venho com o fio aqui, vou introduzir a minha agulha aqui nesse primeiro ponto. Opa! O primeiro ponto é esse aqui, ó. E vou introduzir aqui também, do outro lado, da outra peça, com o fio virado pra... Tá vendo o fio? Vou pôr o fio aqui. Opa, deixa eu pôr o fio aqui, ó. Eu vou laçar o fio, já pego os dois. Novamente, eu vou para o próximo ponto, introduzo aqui no meio, pegando o fio de trás, e o outro pegando também, do lado de cá, pegando o fio de trás. Pego, faço um ponto baixíssimo. Pego o fio do lado de cá, outro do lado de cá. Laço, faço um ponto baixíssimo. Eu vou fazer essa sequência, aí eu vou arrematar esses fios também. Eu vou fazer essa sequência igualzinho que nós fizemos do outro lado do ombro. Então, vou fazer mais um com vocês. Eu venho pro próximo ponto, que é esse e esse. Laço o fio, pego as 3 alças, faço meu ponto baixíssimo, tá? Então, vou finalizar ele aqui, eu vou finalizar também do lado de cá, eu vou cortar, já vou arrematar e já corto esse fio também. Eu volto assim que terminar. Finalizei, então, a união dos ombros, olha aqui como é que ficou, e a minha gola. Agora, se você quiser uma abertura maior aqui da gola, para poder aparecer a parte de um ombro, né? Então, o que que vocês fazem? Vocês diminuem aqui o número de costura, né? O número de pontos aqui, olha, tá vendo? Vocês podem costurar daqui até aqui só, de cada lado, certo? Nós vamos fechar as laterais, pra gente depois fazer a manga.
Então, eu vou virar do avesso, porque aqui tá do lado direito, que é onde nós fizemos o ponto baixíssimo aqui no ombro. Eu vou virar, então, pra cá. Então, tô do lado do avesso. Olha como que é diferente o lado do avesso. Eu vou do lado do avesso. Eu vou medir aqui com vocês. Vou medir mais ou menos 25 centímetros de abertura para a nossa manga. Eu tô juntando aqui as duas partes de novo. E eu vou medir. Meu ombro tá aqui. Vou medir aqui, eu virei minha peça, tá? Eu vou medir mais ou menos 25 centímetros, ó. Ele tá dando justamente nesse ponto alto triplo. E eu vou vir aqui, ó. Eu venho aqui do outro lado, também eu ponho um pregadorzinho pra gente marcar onde que a gente tem que costurar dos dois lados. Eu venho aqui, ó. Vim do lado de cá também. E eu vou fazer agora a costura aqui na lateral. Eu vou pegar uma agulha, já cortei o fio, ó, vou pegar o fio, vou pegar a agulha de tapeceiro. Então, olha, ficou mais ou menos assim. E eu vou vir aqui, deixa eu abaixar a minha cama. E eu vou costurar de baixo pra cima, tá? Aqui é a minha parte de baixo da blusa, né? E eu vou costurar aqui na lateral. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar o meu primeiro pontinho aqui, na correntinha do início que nós fizemos, e eu vou dar um nó aqui. Depois a gente arremata esse ponto aqui, ou esse fio. Vou fazer isso, ó, tá? Ah, vocês podem usar a cor que vocês quiserem de fio, tá? Tô usando o off-white. Se quiser, porque ele tem várias cores, né? Você pode escolher a cor que você quiser para fazer essa costura. Eu venho aqui, eu vou costurando, fazendo o zigue-zague. Eu vou fazendo assim, ó. Depois eu arremato esse fio aqui. Eu venho de lá, agora eu venho de lá pra cá e daqui pra lá. Não repuxem, senão ele vai ficar bem enrugadinho. E vou pegando um ponto aqui e outro ponto do outro lado. E eu vou fazendo essa costura até onde eu coloquei o pregador aqui. Sem segredo. Ah, eu terminando aqui até o pregador, aí eu já faço essa parte também, ó. Já vou costurar aqui, tá? Pra não deixar o vídeo longo. Certo? Eu volto assim que eu costurar as duas laterais. Retornando aqui com vocês, ó. Costurei já essa lateral da nossa blusa ou suéter. E essa daqui, e o outro lado também. Ficando desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Eu vou virar pro lado direito, para vocês verem como é que ficou. E além de mostrar para vocês do lado direito da nossa blusa, olha só. Olha como que ficou a costura, não dá nem para ver direito a costura, certo? E olha desse lado aqui também. E já aproveitei e eu já fiz o lado de uma manga. Deixa eu mostrar. Aqui tá, como eu falei para vocês, é do lado direito e eu já fiz a manga de um lado. Olha como que ficou bonita a nossa manga aqui, ó. Ficou bem bacana. E agora, então, eu vou explicar para vocês fazerem a manga desse lado. Então, já tá todo costuradinho o nosso lateral aqui. Eu vou iniciar, então, fazendo a manga do lado direito da blusa, tá? Não deixa do lado do avesso, não. E eu vou iniciar da mesma forma que nós iniciamos a base dessa blusa. Vou iniciar com fio off-white e dar a sequência de cada carreira e mudança de cada cor, seguindo sempre essa sequência aqui, certo? Então, vamos lá. Eu vou iniciar justamente aqui na junção das duas partes aqui da lateral. E aqui tá a parte
E aqui tá a parte do ombro, certo? Então, vou iniciar aqui, ó. Eu venho aqui com... Eu vou dar um nó corrediço. Vou fazer um nó corrediço. E eu venho aqui em qualquer ponta aqui, justamente aqui na união que nós fizemos agora na lateral. Eu introduzo a minha agulha aqui e eu vou puxar o nó corrediço pra frente. Peraí, acho que eu peguei errado aqui. Ó, vou iniciar aqui, tá vendo? Aqui nós temos aquele ponto alto triplo, né? Então, vou iniciar bem aqui, ó. Aqui tem muito fio aqui, não sei se vai dar para vocês enxergarem. Ó, qualquer ponto aqui. Aí, eu venho com o nozinho aqui, eu ajusto. E puxo pra frente aqui. Eu vou dar 2 correntes, que é a altura de meio ponto. Vou laçar e eu vou pegar aqui agora, tá vendo? Essa parte aqui que... Deixa eu virar um pouquinho aqui. Tá vendo? Aqui onde que tem esse ponto alto triplo, nós vamos fazer 3 meio pontos alto. Ó, 1, 2 e 3. Vou fazer... Deixa eu puxar meu fio aqui que enrolou. E agora, nós estamos onde nós fizemos esse meio ponto aqui. Então, vou fazer um meio ponto aqui, nessa carreira. E aqui nós temos um ponto alto, onde tem um ponto alto, nós vamos fazer 2 meios pontos altos, ó. E eu vou dando a sequência aqui. Aqui também tá bem fechadinha, aqui tem um ponto alto, certo? Nessa carreira. Então, eu vou fazer 2 meio pontos altos, né? Porque essa é a primeira carreira, então são de meio ponto alto. E aqui eu tenho um ponto baixo nesse fio preto, vou fazer apenas um meio ponto. Aqui é um ponto alto, eu faço 2 meio pontos altos. Então, e eu vou dando essa sequência aqui. Aqui tem um ponto alto triplo, vou fazer 3 meio pontos altos. Certo? E aqui, chegamos aqui nesse meio ponto alto, vou fazer apenas um ponto. E aqui aqui é um ponto alto, vou fazer 2 meio pontos altos. Então, vou fazer essa sequência contornando a nossa manga aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando pra vocês. É que são várias cores, né? A gente acaba atrapalhando. Olha o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo isso. A manga tá aqui, ó. Certo? A manga tá aqui. E eu tô virando pra fazer a manga dessa maneira aqui. Tô virando a peça pra fazer a manga desse lado aqui. Então, a manga vai vir por aqui. Entenderam? E vou fazer... contornar aqui, aí eu já retorno com vocês assim que terminar essa primeira carreira aqui. Cheguei aqui no final, né, contornei todinha a manga aqui, fiquei com 76 pontos. Então, eu não sei quanto que vai ficar o ponto de vocês. Então, eu fiquei com 76 pontos, então cada carreira da minha manga tem que ter 76 pontos, não esqueçam disso. Então, cheguei aqui no final e vou fazer a troca de cor. E vai ser diferente, não vai ser vai e volta. Então, vou fazer a manga circular. Então, fiz o meu último meio ponto alto. Eu venho nesse primeiro ponto. Em vez de eu laçar a cor off-white, já vou mudar. Vou fazer a troca de cor. Que eu venha para a próxima cor, que no meu caso é esse cinza glacial aqui. Eu venho, engancho aqui na minha agulha e eu faço um ponto baixíssimo. E eu já venho aqui, já dou aqueles 2 nozinhos. 1 e 2. E eu vou dar continuidade. Então, a próxima carreira vai ser... Eu vou iniciar com 3 correntes. Não, desculpa, são 4 correntes. Vou laçar
Eu vou pular esse ponto, vou para o próximo, fazer o ponto alto. Faço uma corrente de separação, laço o fio, pulo esse ponto, vou para o próximo ponto. Tô fazendo a sequência das carreiras, igual aonde nós iniciamos. Então, né, na base eu iniciei aqui meio pontos altos na cor off-white. Aí na segunda carreira eu fiz ponto alto separado por uma corrente, onde eu já fiz a troca de cor, que é a cor glacial. E vou seguir a sequência dessas carreiras aqui com a troca de cor. Acho que não tem segredo, tá? Então, vou fazendo aqui, contornando. Assim que vocês terminarem a carreira, essa segunda carreira da manga, vocês vêm aqui e fazem ponto baixíssimo para finalizar a carreira. Aí vocês iniciam com a troca de cor e dando a sequência da próxima carreira. E vocês vão fazendo essa sequência até atingir o comprimento da manga que vocês desejam. Seria em torno de 48 a 50 centímetros de comprimento a manga, certo? Assim que eu terminar, então, essa manga aqui, eu retorno com vocês. Voltando aqui com vocês, então, eu já terminei essa manga. E olha o que eu fiz aqui. Antes de terminar, eu deixei o último ponto pra gente fazer juntas. Então, eu terminei a manga, certo? Deixa eu medir aqui quanto que deu de manga. Fiquei com, ó, começando daqui, né, do início da carreira, fiquei com 45 centímetros de comprimento dessa manga. Achei que ficou de um bom tamanho. Aí vocês fazem, como eu disse pra vocês, do tamanho que vocês desejam. No meu caso, eu terminei com meio ponto alto, tá? Olha como que ficou. Fiz todas as carreiras aqui seguindo, né, a trama de cada um, e terminei aqui com meio ponto alto, porque como a gente iniciou aqui com meio ponto alto, e deu certo de terminar com meio ponto alto. Aí vocês terminam a carreira que vocês desejam, porque no meu caso foi meio ponto alto. Eu vou finalizar aqui com vocês, fiz o último ponto aqui e eu vou puxar esse fio. Eu venho com a minha agulha de tapeceiro, eu venho nesse meu primeiro ponto aqui, ó, eu vou introduzir no segundo ponto. Eu vou introduzir no segundo ponto, olha, fazendo isso aqui, ó. E vou introduzir aqui nesse meu último meio ponto alto, e eu venho aqui pra trás. Aí eu ajusto e finalizo aqui com um ponto invisível, né? E eu dou um nozinho aqui. Aqui por trás, pra ninguém reparar. Dou aquele nó normal, né? Como a gente sempre faz aqui. Então, eu dou uma puxadinha, não repuxo muito. E eu vou esconder esse fio aqui por trás. Ó, fazendo desse jeito. Aí eu volto, eu pulo esse ponto, né? Eu introduzo aqui no próximo. Aí eu volto novamente. Aí eu venho por cima, né? Aí aqui, olha, escondo de novo, aí eu corto. Então, ficou bem escondidinho o nosso fio. E eu quero mostrar pra vocês, eu tô do lado direito, certo? Aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui dentro, olha. Aqui eu fiz a nossa emenda da lateral e a emenda da manga também, ó. Eu já rematei todos os fios e ficou tudo bem bonitinho, ó. Não dá nem pra gente ver, olha, tá vendo? As nossas emendas aqui de fio. Olha como que ficou um trabalho maravilhoso. E agora eu vou mostrar, finalizamos. Agora do lado direito, vou mostrar como é que ficou a nossa blusa. Olha como que ficou uma graça essas cores. Aí vocês põem da cor que vocês queiram, né? Como eu já falei pra vocês. Ó, olha que graça que ficou a nossa blusa. É uma blusa que está
viralizando no Pinterest. Vocês podem entrar lá e ver, dar uma olhada, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, familiar, se inscreva no meu canal. Aí vocês vão estar me ajudando a gravar mais vídeo, né? E deixe seus comentários e sugestões também logo após a descrição. E vamos adorar vocês mencionar a peça de vocês no nosso Instagram, que é @aprenda.nodecrochê. Então, um forte abraço a todos vocês e até a próxima aula.